Vamos falar sobre um dos grandes patrimônios que Campinas tem, o interior de São Paulo também, que é a Universidade Estadual de Campinas. A Unicamp atingiu a marca de 212 contratos de transferências de tecnologia ativos, além de patentes e programas de computador desenvolvidos por professores, pesquisadores, alunos da universidade que foram licenciados com ou sem exclusividade para algumas empresas e instituições. Também foram transferidos conhecimentos técnicos nos formatos de fornecimento de know-how e acordo de transferências de material. Esse foi um balanço divulgado pela Unicamp, apontando um número que mostra que a Universidade Estadual de Campinas é inovadora. Afinal de contas, a agência de inovação da Unicamp é responsável pela propriedade intelectual, pela proteção dos resultados das pesquisas desenvolvidas internamente. Vamos entender um pouco mais sobre esses números, quais pesquisas são essas, o que aponta o relatório anual do Inova Unicamp, conversando ao vivo com o professor Renato Lopes, que é o diretor executivo do Inova Unicamp. Professor Renato Lopes, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia aos ouvintes, muito obrigado pela atenção ao tema e pela atenção que você está nos dando. O número apontado pelo relatório anual da Inova Unicamp aponta um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Como o senhor vê o trabalho da Unicamp nesses últimos meses e a importância das inovações, das pesquisas feitas aqui em Campinas para o Brasil todo e para outras partes do mundo que certamente também utilizam esses estudos? Bom, esse número é fruto de um esforço. Esse número começa na excelência e na qualidade das pesquisas desenvolvidas aqui dentro da Unicamp, né? No conhecimento que a Unicamp gera, que tem muito potencial de aplicação na sociedade, no mercado, no setor produtivo. Uma vez desenvolvida uma pesquisa interessante, o professor entra em contato conosco aqui na Inova, a gente faz a proteção, né? Em geral é uma patente, e depois a gente vai procurar parceiros na sociedade para fazer essa transferência, porque é assim que isso se torna um produto que vai poder melhorar a qualidade da alimentação das pessoas, a qualidade do atendimento médico das pessoas, a qualidade até do atendimento veterinário para os pets das pessoas. Então você tem um impacto numa gama muito grande de área de atuação. Então a universidade desenvolve conhecimento que tem vários tipos de impacto, mas esse é um impacto que a gente considera muito importante, a comunidade da Unicamp considera bastante importante, que é levar, de fato, criar produtos que cheguem até a sociedade possa consumir no seu dia a dia, possa apoiar a sua qualidade de vida no seu dia a dia, gerar emprego, gerar empresas de alta qualidade. E o que a gente já pode destacar, professor, que dos últimos anos saiu da Unicamp e já é colocado em prática ou está muito próximo de chegar à nossa realidade? Bom, esse ano que passou, nós tivemos alguns casos interessantes de licenciamento, né? Um exemplo é a SDA-Med, que é uma empresa do setor veterinário, com sede em Paulínia, né? Uma empresa filha da Unicamp. Ela saiu do programa de incubação. A Unicamp pega algumas empresas que estão muito no comecinho, ainda tem uma ideia muito incipiente do que elas querem fazer, de base tecnológica, e tem o programa de incubação que dá o apoio nessa primeira trajetória de fazer, poxa, eu vou fazer um modelo de negócio, como é que eu vou vender isso, quais são os meus clientes, quais são os problemas que eles têm. Então essa SDA-Med passou pelo programa de incubação e continua colaborando com a Unicamp, tentando usar os conhecimentos da Unicamp para melhorar os serviços que ela presta, né? Então, esse aqui é um produto, um estimulador do nervo periférico para administração de anestesia regional, que dá mais praticidade e segurança ao médico e reduz o risco de efeitos colaterais nos animais. Teve uma empresa que chama Benano, que licenciou um método para encapsular óleos essenciais e torná-los mais estáveis, então é uma coisa um pouco mais específica. E essa empresa é uma história muito interessante porque ela saiu de um evento que chama o Desafio Unicamp, que é uma competição de criar modelos de negócios. Então, é uma competição longa em que as pessoas vão aprendendo como é que criam um modelo de negócios, o que você precisa prestar atenção para ver se tem potencial ou não a sua ideia. E o Desafio Unicamp, eles criam um modelo de negócio a partir de uma patente
da Unicamp. Então, eles pegam uma patente e falam, poxa, eu vou levar isso ao mercado dessa forma. Essa empresa ganhou o desafio, gostou da ideia, licenciou a tecnologia e agora ela está no processo de tentar levar para o mercado essa tecnologia da Unicamp. Professor Renato Lopes, não é de hoje que nós ouvimos que o Brasil tem grandes mentes pensantes, tem institutos de pesquisa capazes de darem a esses estudantes, a esses jovens, o conhecimento, a tecnologia, mas que ainda falta um investimento para segurar esse talento e algumas dessas experiências aqui no país. O cenário ainda é esse em 2024, está começando a mudar, tem uma projeção para que esses talentos cada vez mais fiquem por aqui também? O cenário é sempre muito desafiador, a concorrência com o exterior é bastante grande, né? Mas você veja, nós temos aqui um parque científico e tecnológico aqui na Unicamp, né? Que abriga empresas que têm alguma sinergia com a Unicamp, né? Nesse parque nós temos cerca de 600 postos de trabalho, dos quais cerca de 50%, não lembro o número certinho, são 50% mais ou menos, são ligados diretamente à atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então a gente tem postos de trabalho de altíssimo valor agregado, de altíssimo desafio tecnológico, empregando muitos desses nossos talentos, né? Então, claro, você tem que ter uma estrutura muito grande, você tem que ter várias oportunidades, né? Mas eu acho que o empreendedorismo, essa ideia de levar um produto, uma ideia de alta tecnologia ao mercado, é uma forma interessante de você também ajudar a reter esses talentos por aqui. Nós estamos conversando com o professor Renato Lopes, diretor executivo do Inova Unicamp, falando sobre o relatório anual divulgado pela Universidade Estadual de Campinas, que aponta um aumento de 13% nos novos contratos de transferência de tecnologia, nas pesquisas que são colocadas também no futuro em prática. Mas para a gente entender, professor, uma vez um estudante, um professor, tendo o início de uma pesquisa, existe um passo a passo, um caminho para que ela chegue até o consumidor ou o cliente, ou para que chegue na nossa realidade no cotidiano. Que caminho é esse e por que algumas pesquisas às vezes demoram tanto tempo para chegar de fato ao final e assim ser colocada em prática na sociedade? Essa pergunta é interessantíssima, né? Uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar é que o caminho do licenciamento é um dos possíveis caminhos para os conhecimentos que a Unicamp gera, né? Um caminho importante, mas existem... Então, algumas pesquisas, de fato, elas são feitas para gerar um conhecimento talvez mais puro, vão levar a políticas públicas. Então, você tem vários caminhos que as pesquisas podem afetar a vida das pessoas, né? Esse caminho da inovação e do empreendedorismo é um deles. Então, ele começa com a pessoa entrando em contato, o pesquisador da Unicamp entrando em contato com a Inova, fazendo o que se chama de uma comunicação de invenção, que é basicamente dizer, eu tive essa ideia. Daí a Inova vai se juntar, a equipe da Inova vai se juntar com esse pesquisador e traçar estratégias de proteção. O que a sua ideia faz, qual é o tipo de... Vai virar uma patente, um programa de computador, é um método, é um processo, é um produto, é um material. Então, a Inova vai tratar da estratégia de proteger. E, em paralelo, a Inova vai começar a ver aplicações e ver na nossa lista de parceiros e na nossa grande rede de contatos que empresa que pode se interessar por essa tecnologia, em parceria sempre, claro, com o pesquisador. O pesquisador, às vezes, já tem uma noção boa de quem pode querer licenciar. E aí, uma vez protegida a tecnologia e um parceiro tendo interesse, se faz, então, esse contrato de licenciamento, que é o grande destaque do nosso relatório, em que a gente atingiu o recorde de 212 contratos ativos de transferência. Nunca havíamos passado de 200 contratos, então esse ano representa um salto muito importante para as nossas atividades e as atividades dos pesquisadores aqui da Unicamp. Nós conversamos com o professor Renato Lopes, diretor executivo do Inova Unicamp, a quem agradecemos, professor, pela atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo trabalho para o senhor, parabéns para a Unicamp, parabéns pelos números apresentados e sucesso cada vez maior para a Universidade Estadual de Campinas.
Muito obrigado, ótima semana a todos.